Amém, meu querido, amém, minha querida. Dando continuidade aí, então ao nosso estudo, nós falamos aí no vídeo anterior então alguma coisa sobre o pano de fundo que revela o sentimento de Jonas. E dando continuidade então a esse pano de fundo, vamos situar Jonas. Então, dentro desse contexto, ele foi contemporâneo de Amós e Oséias, profetizou no século 8, ali antes de Cristo. É provável que foi numa época de grande expansão militar e que ele tenha se tornado ideologizado, tá? Ou seja, nós percebemos em Jonas um nacionalista extremado, um nacionalista mesquinho e um nacionalista vingativo. Ou seja, ele tinha consciência que em seus dias a grande ameaça para Israel era a Assíria, cuja capital era Nínive. Então é interessante esse ponto, porque nós percebemos que quando Deus eu gosto muito de relacionar a nação de Israel com a nossa chamada. Eu gosto de relacionar a nação de Israel com a nossa caminhada cristã, tá? Por que nós temos o Antigo Testamento e por que nós temos o Novo Testamento? E isso é uma briga que já vem de há muito tempo, porque muitos querem anular o Antigo Testamento, muitos querem abolir o Antigo Testamento. O argumento que eles usam é: puxa vida, a gente tem lá o Novo Testamento fala da plenitude dos tempos, o Novo Testamento fala da vinda de Jesus, e a gente tem a continuidade disso, ou seja, Jesus veio, formou os seus discípulos, passou tudo aquilo, levou eles a campo, teve lá um treinamento intensivo, Jesus sobe aos céus, vem o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito Santo que lá no Antigo Testamento era usado para situações específicas, para pessoas específicas. De repente ele vem para o Novo Testamento e ele é derramado sobre toda a carne. Então muitas vezes os teólogos eles querem anular o Antigo Testamento até por conta disso. Mas eu creio firmemente em toda a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. Então por isso que eu gosto de relacionar a caminhada de Israel com Deus, trazendo para os nossos dias. Então quando a gente vê que Deus tira aquele povo do Egito, leva esse povo para o deserto, passa ali 40 anos, ou seja, ele tira o foco de um povo e traz o foco para uma nação. E é interessante que a gente conhece a história, que eles vagaram ali 40 anos no deserto. Moisés faleceu, Moisés foi recolhido, vamos dizer assim, Moisés foi recolhido ao Senhor e Josué toma essa missão. E nós sabemos ali da conquista de Canaã, nós vemos todas as histórias e tal, mas é interessante porque alguns povos não conseguiram ser eliminados na sua totalidade. Eu gosto muito do termo calcanhar de Aquiles. Por exemplo, nós temos a nação dos filisteus, que eram eles que dominavam o ferro, então as ferramentas estavam nas mãos deles. Tanto as ferramentas de trabalho, vamos lá, Israel era uma nação agrícola, então pá, enxada, foice, o que seja, e os instrumentos de guerra, as espadas, a mesma foice. Então é interessante porque Deus ele sempre deixa para nós alguns, usando o termo de Paulo, alguns espinhos na carne. Então qual era o espinho na carne para a nação ali, no caso do reino do norte? A Síria. E muitas vezes seria muito fácil se nós enxergássemos o preto e o branco. Porém, nós precisamos enxergar também o cinza.
Seria muito fácil dizer isto é bom e isto é mal, isto é bem e isto é mal. Porém, a gente precisa aprender a andar entre os extremos. Então foi isso, eu vejo nessa história de Jonas isso. Muito cuidado com os extremos. Muito cuidado com o que é extremamente bom, muito cuidado com o que é extremamente mal. Por quê? É muito fácil quando nós compartimentamos isso, quando nós colocamos numa caixa. Olha, essa caixa é boa, essa caixa é má, essa caixa presta, essa caixa não presta. Muito cuidado, porque muitas vezes não, a grande maioria das vezes isso elitiza. Então nós pegamos aí Deus, que pega um profeta numa época de grande expansão militar, um profeta ideologizado, e diz para ele: sai da caixa.